Louvado seja Deus. Eu disse para minha esposa, quando eu estava saindo do office, depois de estar no ministério quase 50 anos, e eu vi bastante coisa, experimentei bastante coisas no espírito. Eu segui o meu pai espiritual muito de perto e simplesmente 2 dias atrás eu descobri que eu estava lá fora com o Jesse Duplantis e a esposa dele, nós somos bons amigos. Estávamos sentados à mesa e em explicação para ele, o irmão Reiga e eu éramos como o Eliseu e o Elias e o Eliseu. Eu nunca havia visto isso antes, mas ele estava me fazendo perguntas e o Senhor me mostrou isso. Agora, eu não quero que você me coloque num relógio essa semana. Ministros, vocês estão aqui para receber alimentação. Nós temos que dar ao Espírito Santo a liberdade, ok? Tem muitas coisas que o Senhor falou comigo e eu creio que cada pessoa, o ministério de cada pessoa aqui vai mudar. Simplesmente preste atenção, não se preocupe com as emoções e a empolgação, mas com a iluminação que nós precisamos nos 5 dons ministeriais. E eu creio que o Espírito Santo, ele quer nos preparar apostolicamente e profeticamente para que nós todos possamos trabalhar juntos. Então, existem um governo apostólico, um governo profético, decretos proféticos serão feitos nessas 5 sessões e, à medida que o Leroy Júnior falou, muita ministração vai acontecer. E quando eu abri a escola de ministério aqui no Word of Life, foi especificamente uma forma peculiar que Deus falou comigo. Ele disse para mim, eu quero que você abra essa escola e eu quero que você ministre. E eu quero que os estudantes vejam quando a unção cair sobre você. Então, isso vai acontecer nessa conferência aqui. Eu vou balbuciar aqui falando para a glória de Deus. Na verdade, eu já estou sentindo a presença de Deus aqui. E à medida que ela vem sobre mim, a ministração será feita e você vai se encontrar mudando. Mas no Espírito. Porque nós sabemos que não é pela força nem pelo poder, mas pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo falou sobre as enfermidades dele, suas fraquezas dele, e o que fez dele. Ele era capaz de se render ao Espírito. Então eu quero que você esteja se rendendo nesses cultos. Muitas orações foram feitas e, na verdade, eu penso que esse é uma das reuniões mais importantes que eu já conduzi. Conferência. Para a informação que ele me deu, as revelações. Então eu preciso passar o tempo suficiente aqui e alimentar vocês. Ok? Eu quero que vocês recebam a bênção. O Leroy orou, vocês podem se sentar. Abra suas Bíblias, são 2 aberturas. Salmo 78 e Josué 1. Salmo 78, versículo 41. Eu recebo, irmã. Salmo 78, versículo 41. Agora, não importa o que eu diga sobre esses versículos, deixa esse versículo falar. É o que você vai ter que fazer no seu ministério. Sempre deixar a palavra falar. Não importa o que você diga sobre a palavra, ela é suposta estar alinhada com o versículo. O que você falar, ok? Aqui eles voltaram e tentaram a Deus. E limitaram, eu quero que você sublinhe essa palavra, limitaram, porque isso está saindo da sua vida essa noite. E limitaram o Santo de Israel. Como que você pode limitar Deus?
Não existem limites em Deus, mas você precisa andar na revelação e ser liderado pelo Espírito para saber que não existe nada impossível com Deus. Você me acompanha? Então, nós estamos tirando todos os limites dos 5 dons ministeriais. É isso que ele mandou eu fazer essa noite, para lidar com isso. Agora, em Josué, capítulo 1, volta lá para Josué, capítulo 1. E eu li alguns versículos do capítulo 1, mas eu quero que vocês note, é Josué chamando, mas no primeiro capítulo, no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, talvez mais, 9 vezes Moisés é mencionado. Então, tem coisas boas que Josué recebeu de Moisés. Mesmo que Moisés já tinha morrido, mas Deus está chamando a atenção de Josué para de volta para o que ele havia recebido de Moisés. Ok? Agora, o versículo 7 diz, simplesmente fique forte e seja muito corajoso para que você possa observar e fazer de acordo com toda a lei que Moisés, está bem ali, o meu servo te ordenou. Ele foi treinado por Moisés. Não vire nem para a direita nem para a esquerda, para que você possa prosperar em tudo que você for, onde você for. Em outras palavras, ele estava onde Moisés ensinou ele estava ali. Ok? Vamos para o versículo 8. E o versículo 8 é um versículo para ministério, que eu uso continuamente. Esse livro da lei não deve sair da sua boca, mas você deve meditar nele dia e noite. Nunca deixe sair da sua mente, para que você possa observar e fazer de acordo com tudo que está escrito aqui, porque então Deus fará você próspero. Então você terá um bom sucesso. Você vê isso? E depois ele disse no 9º versículo, eu não te ordenei, seja forte e muito corajoso, não tenha medo, nem fique desencorajado, porque o Senhor seu Deus é com você onde você for. Agora, tirando os limites dos 5 dons ministeriais, ser apostólico e profético, profeticamente e apostolicamente treinado. Preste atenção nessas palavras, porque pode não parecer muito acadêmico ou muito polido para você, mas você precisa ouvir no Espírito. Ser treinado apostolicamente e profeticamente tirará os pesos, os impedimentos dos ministros que têm um chamado genuíno. Essas 2 palavras nem parecem que são muito profundas, mas os pesos, os impedimentos, em outras palavras, existe uma unção que tira o peso, o fardo. E existe uma unção que remove, tira os seus ministérios da areia. Em outras palavras, o seu ministério não vai ficar se mexendo assim, movendo instável, como um ministério normal. Mas por causa do profético e do apostólico, você ficará sólido. Você ouviu o que eu falei? Mas você precisa ter um chamado genuíno. Ninguém pode chamar você. Você precisa ser chamado por Deus. Você não pode sentir que você é chamado. Porque você pode cantar bem e falar bem? Não. Mas porque você precisará ter uma garantia divina. Quando você, meu Deus, quando você chegar numa posição onde você tem uma garantia divina, se você não tiver um chamado genuíno de Deus, Deus não é obrigado a garantir você. Ouça, do livro de Josué, vamos voltar lá rapidinho. Essa é a vontade de Deus para todos as missões que Ele dá.
Para você não ficar preso, restrito. Eu estou falando nenhum tipo de restrição. Eu estou falando de restrição de pessoas, restrição de finanças, nenhuma restrição. Essa é a vontade de Deus para todos que recebem. Quantos de vocês estão numa missão para Deus aqui? Levanta a sua mão. Isso aqui é a vontade de Deus para você. Todas as missões que Ele deu. Vencendo estruturas denominacionais que bloqueiam a esfera da liberdade do Espírito. Eu precisei fazer isso muitas vezes. Você vê, você chega numa denominação, numa estrutura de denominação, você fica com os olhos sobre as pessoas muito e você não consegue ver Deus. E isso é ali que está a estagnação. A estagnação tem residido aí no corpo de Cristo. Deus está sempre fluindo. Em outras palavras, Deus nunca chega no limite final, mas se é um homem que está governando, conduzido, aquela pessoa vai chegar no limite. Então, essas estruturas organizacionais que colocam o ser humano no controle, numa ditadoria, quando você está liderando alguém, às vezes você fala para eles fora das paredes o que precisa ser feito, mas você não dita. Veja, as pessoas precisam ouvir do Espírito Santo por si mesmas. Então ele está falando aqui, essa é a vontade de Deus para todas as missões que Ele deu, vencendo as estruturas denominacionais que bloqueiam a esfera da liberdade espiritual. Graça apostólica. O que eu disse? Graça apostólica. Removerá muitas desgraças da igreja. Porque, irmãos e irmãs, a congregação não vai governar a igreja mais. E nós não vamos simplesmente ser pastores que nutrem, tentando ser babá de todo mundo. Alguns bebês precisarão ser tirados das camas e deixar eles caírem no chão. Que o Senhor revele e remova todas as falsidades que têm mantido os nossos ministérios em certos limites no Espírito. Oh, meu Deus! Oh, remover todas as falsidades. Então, eu não sei quantos de nós... Eu quero saber por mim mesmo também se existe alguma falsidade ou me limitando. Eu quero isso removido. Agora, alguns ministérios têm estado em estagnação, mas eu oro para que Deus, essa semana, esse ministério vai ter a visitação correta. Para que você possa mover na esfera onde Deus quer que você mova. Então, simplesmente fique comigo aqui. Eu preciso ir devagar nisso, porque existem algumas coisas que o Senhor realmente quer que eu fale, quer que eu pause quando eu falar. Lembre disso. O sobrenatural não tem limites. Qualquer coisa que surge com limite não é do sobrenatural. Ok? Lembre disso. Não importa como pareça, como sinta, como que ninguém fale, como que alguém fale. O sobrenatural sempre pode te levar para outra esfera, outro nível, em outra profundidade. Não importa quanto tempo. Se você ouvir uma palavra certa, essa palavra vai entrar em você na forma correta
Essa palavra carregando, a unção explosiva, ela removerá 25 anos de estagnação. Eu decreto, todo mundo aqui vai ter uma visitação. Eu decreto que você vai estar numa diferente posição depois dessa ministração. Na verdade, você está indo para um lugar que você nunca esteve antes. Você talvez nunca ouviu isso, mas eu vou dizer porque eu sinto no Espírito. Deus tem muitas surpresas. Surpresas, surpresas, surpresas. Deus tem muitas surpresas. Ele tem surpresas armazenadas. Ele quer que alguém esteja pronto para recebê-las. Nós estamos tentando ficar pronto essa semana para receber. Fala para alguém, me surpreende, Deus. E sabe que Deus, as surpresas de Deus é boa. Deus é um Deus bom. Oh, meu Deus, eu nunca ouvi isso antes. Deus tem surpresas empilhadas para seus filhos. E à medida que você fica ilimitado, isso significa que as pessoas que seguem você se tornarão ilimitadas também. Eu não quero nenhuma pessoa limitada me seguindo. Eu quero que todo mundo que me siga saiba que eles têm uma vida ilimitada. E eu vou viver um estilo de vida ilimitado. Eu quero que eles vivam um estilo de vida ilimitado, porque eles servem um Deus ilimitado. Senta aí. Lembre disso, o sobrenatural não tem limites. Isso significa que o seu ministério não tem limites. E depois o Senhor falou para mim, diga para eles todos os dias, deixa eu mover de uma forma maior. Todos os dias, deixa eu mover de uma forma maior. Todos os dias, filha, eu recebo um cheque de $1.000. Todos os dias, deixa eu mover de uma forma maior. Agora, eu quero que você preste bastante atenção. Eu não comecei a pregar ainda. Eu só estou falando com vocês por enquanto. Mas eu quero que você lembre-se, que você se lembra de que você é chamado para trazer o meu povo para outros níveis de maturidade. Agora, você não pode fazer isso se você não for maduro. Veja, eu sou qualificado para pregar aqui essa noite, porque eu tenho amadurecido em muitas e muitas áreas, ao me render ao Espírito de Deus há quase 5 décadas, e ter resultados. Eu tenho 3 filhos pregando, uma filha pregando, eu tenho 3 noras e um genro que me tratam como um pai, com total respeito. Eu não estou falando de jogo, de falsidade, não. Eu estou falando que é real. Total respeito. Isso é a graça de Deus. Só a graça de Deus pode fazer isso. Casado há 51 anos, com a mesma mulher. Ministério completamente pago. Tenho 600 acres de terra aqui, tudo pago. Tenho mais terra do que qualquer homem de negócios aqui na cidade. Então nós temos que dar a Deus a glória. Eu disse, nós temos que dar a Deus a glória. Nós não podemos trazer alguém para onde você nunca estivemos. Agora, anote isso aqui. E eu vou te falar quando chegar na parte 1. Anote isso aqui. Ser diferente não é um crime. E a revelação vai te fazer diferente toda vez. Veja, uma unção individual, singularidade. É por isso que ele chamou você e chamou outra pessoa que não tem nada a ver com você. Mas a sua singularidade Deus quer usar. Então pare de tentar ser como todo mundo, todo o resto. Ele disse para Josué, você vê, volta lá para Josué. Ele disse, fique forte e tenha bastante coragem. Porque dessa polpa, ele falou, a terra que eu jurei a seus pais dar a eles. Ele chamou Josué para anotar aqui o lugar. Mas ele disse, eu serei com você assim como eu fui com Moisés.
Deus é comigo, assim como Ele foi com Kenneth e Reagan, porque eu segui Ele muito de perto. Você me acompanha? Aleluia! O selo apostólico e o cavar profético está sobre nós essa manhã. O selo apostólico, nós estamos sendo selados. E o cavar profético está sobre nós essa hora. Ok, ponto número 1. Abra comigo em Efésios capítulo 4 e Atos capítulo 20. Efésios 4:11. E eu vou te dar os princípios que nós vamos trabalhar em alguns momentos. Quando o ministro, ou quando os ministros sabem como prosperar e ter bom sucesso, o povo que os seguem compartilharão, receberão o que é deles de direito. Nenhum dos meus membros se importam de me seguirem. Porque eles sabem que eu sei como viajar na interestadual da abundância. Todos os sinais vermelhos foram tirados dos meus limites. As luzes ficam verdes somente. Eu nem tenho a luz que é de cautela, só verde agora. Então, quando alguém está conectado, eles viajam na luz verde junto. Em outras palavras, não existem níveis como os níveis. Todas as luzes estão verdes, não tem luz vermelha. Eu nunca vejo luz vermelha mais. Portanto, eu não oro por nada para mim mesmo. As minhas orações é quão próximo eu posso chegar do Senhor. E todas as vezes que eu fico mais e mais próximo de Deus, vem um pacote que chega para mim. Você entende isso? Note, isso é realidade. Não. Isso não é um poema ou algo. Não, isso é realidade. Busque Ele. Ele é um recompensador daqueles que o buscam diligentemente. Quando os ministros sabem como prosperar e ter um bom sucesso, a gente viu Josué 1:8, né? E ter um bom sucesso, as pessoas que os seguem receberão aquilo que é delas de direito. Olha Efésios 4:11. Ele deu a alguns aqui essa transição, esse aspecto transicional do que nós estamos fazendo essa semana aqui, dessa ministração que Deus quer que tenhamos. Veja, no versículo 11, ele fala no versículo 12. Se o versículo 11 estiver lá, o 12 vai estar lá também. E de uma certa forma no corpo de Cristo é o que está acontecendo, porque a conexão não está completamente feita da forma correta no versículo 11. Portanto, o versículo 12, 13, 14, 15, 16 não podem fazer a conexão. O que nós estamos fazendo aqui essa semana, nós estamos conectando o versículo 11. E aí, então, o versículo 12 vai crescer em saltos, vai dar saltos. Alguém não está vendo o que eu estou falando aqui. Vocês nem estão entendendo o que eu estou falando. Veja, o versículo 11 precisa estar conectado da forma correta. Você vê. Os soldados não conseguem combater da forma correta se o capitão não souber o que estiver fazendo. Todo mundo vai ser morto, vai se dar mal. Então, no corpo de Cristo, agora é hora, chegou a hora, as coisas estão tão sacudidas que nós que somos ministros do Evangelho precisaremos ter no nosso lugar de certo, com o entendimento correto, andando na unção correta, andando na sabedoria correta, andando na revelação correta, andando no entendimento correto, andando no conhecimento correto, andando na autoridade correta, tendo acesso, ousadia e confiança.
Todo mundo que segue você tem que saber que você não é um covarde. E saber que você é protegido quando você vai os proteger quando chegar a hora certa. Eles precisam saber disso, que serão protegidos. Então, ele deu alguns apóstolos, alguns profetas, alguns evangelistas, alguns pastores e mestres. Veja, esse versículo... qual é a palavra, Senhor? Esse versículo precisa estar num espírito. Mas o problema que tem estado com o corpo de Cristo, Deus coloca quem Ele quer onde Ele quer. Então, pode não ter colocado quem que você quisesse no púlpito. Ele bota quem Ele quer. Agora, se não tiver ninguém, de repente não é alguém no seu grupo, é alguém que Ele colocou lá no lugar, e aí você não respeita aquela pessoa, então, portanto, você não consegue avançar mais. Ele deu a alguns. Então, se o versículo 11 não souber como amadurecer, olha as pessoas no versículo 12. E de uma certa forma muito grande é o que está acontecendo com o corpo de Cristo. Muito showzinho, muito show. Muitas emoções, muita empolgação, não tem muita iluminação no espírito. Você me acompanha? É por isso que nós estamos aqui. Veja, existe uma graça sendo passada aqui para vocês. Existe uma graça apostólica, um manto apostólico, um selo apostólico sendo passado aqui para vocês nessa conferência. Atos 20 e 28. Os apóstolos dão direções para os pastores. Os apóstolos dão as direções para os pastores e mestres dos evangelistas. Preste atenção. E preste atenção como você cuida do rebanho. Que o Espírito Santo fez de você um líder para alimentar a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. O apóstolo Paulo está a ponto de ir embora, então ele está colocando ali. Ele falou, vai levantar. Você tem que ser ungido o suficiente para pegar as ovelhas, que os lobos vão surgir. Eu nunca tive problemas com lobos aqui. Eu como os lobos. E quando eles aparecem, eles sabem disso. E eu estou passando isso para todo mundo que está aqui comigo. Você será único no espírito. Sensível no espírito. Quem está aí? O que está acontecendo? O que precisa ser feito? Preste atenção em vocês. Examine vocês mesmos e o rebanho. Olha o que ele falou. Examine-se a si mesmos primeiro. E todo o rebanho que o Espírito Santo fez de você um líder sobre. O Espírito Santo fez de você um líder sobre esse rebanho. Em outras palavras, você está supervisionando, mas você está supervisionando através do Espírito Santo. Eu gosto desse aqui. Abra em 2 Reis, por favor, rápido. Eu vou falar algo daqui a pouco. Aleluia! Glória a Deus! Eu nunca mais vou ser o mesmo. Agora presta atenção porque essa unção vai vir sobre você. Agora eu já tive 5 ou 6... eu já percebi que a unção, eu sei quando ela vem sobre mim, eu sinto, e ela é como esponjosa. Mas se você não é maduro o suficiente, vai parecer que você vai ficar assustado, porque ela move em outra dimensão. Glória a Deus. E ouça, irmãos e irmãs, para operar na unção, nós precisamos saber como pausar aqui.
Você não pode ficar falando o tempo todo, porque você tem que saber como esperar nele. Agora, oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Aleluia. Quando você aprende a esperar nele, não deixe as pessoas correrem em você, apressarem você, porque senão você vai perder algo, você vai perder uma bênção. Aleluia. Segunda Reis, o que eu falei para vocês? Segunda Reis, eu vou falar algo que vai junto com isso, você vai se alimentar disso depois. Aleluia. Glória a Deus. Pega isso aí com bastante atenção que eu vou te falar agora. Trancando um padrão espiritual verdadeiro e tendo os mesmos resultados e mais. Prendendo um padrão espiritual verdadeiro e tendo os mesmos resultados e mais. Segunda Reis, capítulo 2, o rapaz trancou ali, isso, versículo 1. E ele aconteceu que quando o Senhor foi tirar ele, foi levantar Elias para o céu pelo um vento, Eliseu foi com Elias lá de Gilgal. E Eliseu falou para Elias, fica aqui, eu falo para você porque o Senhor me enviou para Betel. E Eliseu disse para ele, à medida que o Senhor vive e como a minha alma vive, eu não vou deixar você. Então eles foram para Betel. Agora, versículo 3 é ali onde tem um problema. O pregador normal, você não vai querer ser um pregador normal. O pregador normal, regular, ele não consegue pegar a forma que Deus quer abençoá-lo. Eles pensam que conseguem fazer simplesmente com oração, mas Deus tem uma preparação espiritual, divina. Não pode ser um programa, ele tem uma preparação divina. O programa você consegue mudar, mas você não pode mudar algo que Deus estabeleceu. Você me acompanha? Você está ouvindo? Você está ouvindo? Você está pronto para receber? Ok, agora, quando essa unção vier sobre mim, vai estar aí para vocês, tá bom? E você vai ver, você vai encontrar o seu ministério numa nova posição. A sua pregação, o seu ensino, tudo vai estar numa nova posição. Eu digo para vocês, já tive milhares de conferências, mas essa é uma das mais importantes que eu já conduzi. É isso que ele me falou, porque a revelação que ele me deu quando eu estava orando, meu Deus do céu, e ele quer que eu passe meu tempo aqui, que eu tire tempo suficiente aqui, que eu não me apresse. Eu ouvi essas palavras. Você está pronto? O roubo acabou. Qualquer coisa onde você estava sendo roubado no seu ministério, roubado na sua posição, roubado de onde você é suposto estar nesse tempo, o Senhor mandou te falar, acabou. Qualquer pessoa que estava te segurando teve que sair do caminho. O roubo acabou. Você entende o que eu estou falando, certo? Certo? Porque cada um debaixo do som da minha voz, você tem que estar mais avançado, mais adiante do que está. Mas não iremos no caminho, vamos ficar bem aqui, não vamos para o passado, vamos ficar aqui. Não se preocupa com o que aconteceu, o que está acontecendo. Glória a Deus. Louvado seja o seu santo nome, porque o Senhor é bom e suas misericórdias duram para sempre. Aleluia! Glória a Deus! Vamos ficar livre aqui. Vamos ficar livre aqui. Me dê um amor aí, me dá um amor aí. Aleluia!
Irmãos e irmãs, você tem algo a ver com o ativar da unção. Ela virá, ela ir embora e virá e ir embora. A unção, ela não vem onde as pessoas não recebem. A unção é como um derramar. Ela tem que encontrar containers, vasos. Aleluia! Versículo 3, senta aí, versículo 3. Versículo 3 agora. Isso é o que você precisa prestar atenção. Veja, Eliseu tinha decidido já na sua mente que Elias não vai sair do meu foco, do meu olho. Não importa, eu vou pular em cima dele de qualquer forma. Eu não sei onde ele vai, eu vou atrás. Ok? Agora, preste atenção no que aconteceu. Esse é o problema. Versículo 3. E os filhos do profeta que estavam lá em Betel vieram para falar com Eliseu, falar para ele, não, você não sabe que o Senhor vai tirar o seu mestre de você hoje? Ele falou, sim, eu sei disso. Fica calado. Vocês não vão me tirar disso, eu estou indo com ele. Você não vai querer ir para uma conferência, essa conferência do LTMA, mas eu estou indo. Não fica me chamando falando que eu não posso ir. Eu estou indo para a conferência de ministros, de uma forma ou de outra. Eu vou estar lá. É isso que acontece, veja, você tem um monte de ministros falando, e eles querem te impedir de fazer as coisas. Você falou com aquele homem lá? Sim, eu falei, estou falando com aquele homem, sim. Eles falam de Kenneth Hagin, Fred Price pra mim, eu falava, ok, tá bom, agora olha pra mim, olha pra eles. Os que ficavam fazendo fofocas, eu posso até falar o nome deles. Vai ter um tempão falar se eu falar os nomes aqui, porque eu sentava com centenas deles lá. Nunca receberam a unção. Nunca receberam a unção. Vai te custar, a unção vai te custar. Glória a Deus. Agora lembra que nós estamos tirando todos os limites aqui. Do ministério. Deixa eu falar isso. Com essa unção, as finanças são coisas pequenas. Essa unção governa sobre finanças. Porque as finanças ficam muito... Nós não deveríamos colocar... Nós temos já que estar fora de dívida, nós já temos que estar com as nossas necessidades supridas há muito tempo. As finanças ficam sempre lá, pendentes. Aí você está falando aqui com o apóstolo das finanças. Então todas as suas finanças estão a ponto de mudar. Uma unção financeira está vindo sobre você. Você entende isso? Agora, você pode sentar aí e não receber... Não crê, mas está aqui. Você não pode vir para uma das minhas conferências e não ser abençoado financeiramente. Eu decreto que a lei da atração financeira está sobre cada ministério debaixo do som da minha voz. Está em você agora. O que acontecerá com seu ministério se todas as suas finanças ficarem certas, ficarem acertadas? Um cheque de 4 mil e poucos dólares. O que acontecerá? O que acontecerá com seu ministério? Você não vai precisar mais se preocupar com finanças. Sua mente nem vai ficar em dinheiro, em preocupação com dinheiro. O dinheiro fica só vindo, fica só vindo. Agora, eu vou usar uma palavra e eu quero que você ouça essa palavra porque o Espírito Santo vai garantir isso, ok? E depois nós vamos voltar para a nossa lição. Eu quero usar uma palavra aqui. Eu vou usar uma palavra. E eu quero que você tenha essa palavra no seu ministério. Possível. Isso vai cancelar todas as dívidas que você tem. Porque nós temos
sido treinados erroneamente com relação às finanças no ministério. E tem muitas pessoas que me falam sobre prosperidade. Sim, eu sou o Ministério da Prosperidade, sim. Jesus, o que você é o Ministério de Ministro de quê? Você não quer que eu seja ministro da prosperidade, você tem que sentar em algum lugar porque você tem que prosperar para fazer ministério. Os demônios estão prosperando. Não tenha medo, senta aí, não tenha medo de dinheiro. Aleluia! Agora, você sabe, eu recebo, filho, você sabe, cheque de $5.000. Você sabe o que aconteceu aqui na história. A consistência dele, ele veio mais de uma vez. Mas depois da transferência que foi feita, ele teve uma porção dobrada. Os mesmos caras tiveram que se ajoelhar. Mas todos esses burros poderiam ter seguido também. Sabendo o poder de completamente ter a fé completamente persuadida. Você tem que saber disso. Sabendo o poder, nós temos Romanos 4, 20 e 21. Ele estava completamente persuadido, Abraão. Nós temos Romanos 8, 37 até 39. E Hebreus 11, 13. Existem duas orações apostólicas enormes, grandes, no livro de Efésios, no primeiro capítulo e depois no capítulo 3. Essas são orações apostólicas. Essas orações foram oradas pelo apóstolo. Mas você pode orá-las apostolicamente. Se você souber disso, se você entender isso, ok? Então ele diz aqui, meu Deus... Aqui é como os limites são removidos. Através de orar essas orações apostolicamente, continuamente. É assim que você remete. Eu removi todos os limites do meu ministério. Às vezes eu fico de joelhos 4 ou 5 vezes por dia e oro essas duas orações. Efésios 1, Efésios 3. Você sabe Efésios 1, de 17 a 23, e depois o Efésios 3. Você ainda está aqui comigo? Apostólica, oração apostólica. Quando você ora essas orações, você ora apostolicamente. Então, o que você quer dizer orar apostolicamente? Você está destruindo e construindo. Todo o tempo no ministério tem coisas que precisam ser destruídas e destruindo coisas e construindo coisas. Você me acompanha? Isso sempre algo que vai acabar, que vai ficar ultrapassado, você tem que mover com o Espírito. Não importa o que ninguém mais esteja falando. Algumas pessoas ficam no mesmo lugar, eu continuo me movendo. E dou glória a Deus. Aleluia! E depois nós não podemos continuar no ministério, avançando no ministério, sem liberar todas as bênçãos sobre aqueles que estão te ouvindo. Efésios 1, 3, que as bênçãos têm que ser abençoadas. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Quando você prega, você tem que estar liberando isso. É uma graça. Veja, então nós precisamos estar liberando essa bênção. E depois, Paulo revelou para nós, apostolicamente, pregação apostólica ilimitada. Em 1 Coríntios 2, de 1 a 10. Uma pregação apostólica ilimitada.
Agora, o nível não vai ficar, não tem como ficar mais alto do que isso. Mas ele está nos mostrando aqui, nesses 10 versículos, que não tem nada, não é nada complicado. É você se render ao Espírito do Senhor. É só o que é, não é pela força nem pelo poder, mas olho não viu, nem ouvido ouviram. Ele não vem com palavras bonitas de sabedoria humana, mas ele vem com demonstração do Espírito e de poder, para que a sua fé não fique apoiada na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Esses 3 elementos, nós ficamos muito piedosos, nós tentamos pegar o versículo certinho no lugar certo, nós ficamos muito certinhos e nós interrompemos a unção. Deixa fluir, bebê. Deixa fluir, deixa ir. E aí a glória chega. E eu gosto de ver uma glória da Shekinah. É a glória que você consegue ver com seus olhos físicos. Glória visível. Eu não quero a fumaça só, eu quero ver algo. Eu quero ver Deus movendo em a vida de alguém, Deus mudando. Eu quero ver Deus. Sim, eu quero ver milagres, sinais, maravilhas. Eu quero ver com esses olhos aqui. Eu quero ver manifestações e demonstrações. Isso é o que eu quero ver. Você vai querer ter resultados. Você tem que ter resultados que são visíveis. Aleluia! Então, lá em 1 Coríntios 2, de 1 a 10, senta aí de novo. De 1 a 10, o apóstolo Paulo está nos dando pontos da pregação apostólica. Poderoso isso. Agora, não com palavras de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e poder. Você vê isso? Agora, ouça com bastante atenção, que eu vou te dar 2 versículos nesse aqui. Tem muitos versículos. Que a unção de sem limites repouse sobre você, assim como Jesus. Lucas 4:18, Atos 10:38. Jesus disse em Lucas 4:18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu. E depois ele dá 4 ou 5 coisas, porque ele tinha aquela unção, fazendo coisas sobrenaturalmente. E Atos 10:38 fala como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, que foi por toda parte fazendo bem e curando todos. Essa mesma unção pertence a você e eu. Aleluia! Que a unção do sem limites repouse sobre você, assim como repousou sobre Jesus. Agora, eu vou te falar, irmãos e irmãs, algumas pessoas ficam com raiva disso, mas eu tenho essa unção ilimitada. Eu tenho uma vida ilimitada. Eu vou te falar isso. Não é nada que é muito bom demais para eu ter. Eu tenho uma vida ilimitada. Deus abençoou tanto Isaac que o pessoal pediu para ele sair da cidade. Porque ele estourou todos os homens de negócio daquele lugar. Os homens de negócios que não estavam lá na palavra. Que a gente tem homens de negócios na palavra também. Aleluia! Agora aqui tem um outro aspecto que eu quero que você veja. Porque eu tenho, para concluir, eu vou colocar algumas coisas sobre você. Eu estou trabalhando para fazer isso chegar nesse ponto. Mas se você não estiver ouvindo, quando eu derramar, vai lá na pessoa do seu lado. Oh, rapaz do campo, eu não vou perder nada aqui essa noite. Aleluia!
Agora, a unção está vindo, a unção está vindo de novo. Eu estou tentando ficar aqui me segurando para a função completa chegar. Parece que eu tenho alguns bloqueios aqui, bloqueadores aqui. São pessoas que querem que as coisas aconteçam de uma forma específica e não querem fluir com o Espírito Santo. Elas querem ficar na emoção, do lado emocional e ficar pulando, mas não, deixa a coisa real vir, fluir. Aleluia! Você já provou o real? O real. Eu não sei se você já teve o Espírito Santo colocar as mãos dele sobre você. E você sente o poder vindo sobre você, na sua alma, no seu espírito e no seu corpo ao mesmo tempo. Glória a Deus, aleluia! Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Jesus, pela coisa de verdade. Obrigado, porque isso vai ser uma conferência de verdade. Obrigado, porque todo mundo vai ser abençoado. Obrigado, porque tudo vai mudar aqui. Obrigado, porque nós vamos beber do poço, nós vamos fluir no rio. Os rios da vida. Todo ministério está mudando aqui essa noite. Todo que é chamado genuíno estará entrando num lugar diferente aqui essa noite. Aleluia. Nós quase entramos nessa unção completa agora. Quase entramos nisso agora. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vai lá, dá uma unção para alguém aqui. Deixa eles moverem maior no espírito aqui. Glória a Deus. Alguns de vocês estão muito secos. Alguns de vocês estão muito enrijecidos. Alguns de vocês estão muito sem gosto. Você precisa estar fresco. Vestir uma unção fresca. Glória a Deus. Aleluia. Quem está comigo aqui? Quem sabe que a unção é a coisa principal para o sobrenatural? Você tem que ter o Espírito do Senhor sobre você. O Espírito do Senhor dentro de você. Quando o Espírito está dentro de você, está sobre você, quando eles conectam, aí o céu cai. E aí o reino começa a manifestar. E a glória começa a vir. Ninguém vai querer para uma conferência, uma igreja morta, seca, que não tem unção. Simplesmente lê, conta uma história. E você pula e age, parece um palhaço, mas não tem poder. Uma dos ensinos do mestre, do Espírito de Deus, é saber como se render. Quando você aprende a se render, o Espírito vai te levar em lugares que você nunca viu antes. Agora, para se render, você precisa estar em fé, porque às vezes vai parecer que é falso. Deus não funciona através de sentidos. Então ele virá até você, ele dará uma palavra, ou ele te mostrará um mover no Espírito, você tem que confiar nele. E você tem que dar aquele primeiro passo. Não sabe qual vai ser o segundo passo. Agora, nós perdemos muitas coisas porque nós queremos ver tudo, mas ele raramente dá a coisa toda. Porque nós andamos pela fé. Às vezes você não sabe o que você está fazendo, mas você sabe que você precisa fazer. E depois, ele quer que eu te diga isso, para cobrir todo aqui. É assim que você perdeu sua última bênção.
Você tentou orar, anotar na parede todas essas coisas. Você tinha que dar o primeiro passo que ele mandou você dar. Ele sempre faz acontecer. Eu não posso explicar todas as coisas que aconteceram na minha vida e no meu ministério. Eu não tenho definição para você. Tudo que eu sei é que foi ele que fez. Você me acompanha? Deixa ele fazer. O que eu disse, deixa ele fazer. Pare de seguir cada coisinha onde você coloca os seus olhos. As pessoas, os pregadores que você fica vendo. Mantenha seus olhos no Espírito Santo. Eles vão te levar a fazer ficarem loucos no YouTube, na internet. Não fica seguindo todas essas pessoas, não. A maioria deles é pobre. Senta aí mais uma vez. Agora, esse daqui está muito grávido. Se rendendo a revelação que foi revelada a Moisés do Eu Sou sobre o ministério, Êxodos 13. Se rendendo a revelação do Eu Sou que foi revelada a Moisés sobre o ministério. Versículo 13, e Moisés disse a Deus, veja, quando eu for até os filhos de Israel e disser a eles que o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles dirão para mim, qual é o nome dele? O que eu direi para eles? Versículo 14. E Deus disse para Moisés, eu sou... Quão longe nós conseguimos ir? Eu sou quem eu sou. Isso cobre tudo, né? Eu sou quem eu sou. E ele disse, assim você falará isso para os filhos de Israel. O eu sou me enviou até vocês. Olha para o versículo 15. E Deus disse, portanto, a Moisés, você dirá aos filhos de Israel, o Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou até vocês, esse é o meu nome para sempre, e essa é o meu memorial a vocês todos. Então, todas as pessoas aqui têm que estar vestindo essa unção do Eu Sou, a unção do Eu Sou. Obrigado, Senhor. Eu não tenho que ver, eu sou. E depois, deixa eu correr aqui. É hora de abraçar uma glória maior. Você está com fome da glória? Depois em João 17, 22 e 23... Jesus disse, eu vou dar a mesma glória que eu tenho. É hora de nós abraçarmos essa glória. Tudo que Deus é, tudo que Deus tem e tudo o que Deus pode fazer. Agora, vamos lidar com isso por um momento, porque em alguns minutos eu vou fazer alguns decretos apostólicos, decretos proféticos aqui, frescos para essa noite. Agora, nós sabemos que esse sistema do mundo está indo doido, certo? Nós sabemos disso, certo? Doido, 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 certo? Agora, mas eu quero te falar algo que vai trazer alegria para a sua vida. O sacudir que está acontecendo no mundo é para sacudir aqueles que não respeitam a Deus. Não é suposto a sacudir você. Hebreus 12, 27. E depois eu quero que você fique de pé e eu vou dizer algumas coisas sobre você. Aleluia! Hebreus 12, 27. O sacudir que está acontecendo no mundo é para sacudir aqueles que não respeitam a Deus. Não é para você. Porque você não pode ser sacudido. Porque se você puder ser sacudido, significa que Deus pode ser sacudido. Olha nesse versículo.
E essa palavra, mais uma vez, significa o remover daquelas coisas que estão sendo sacudidas, como as coisas que são feitas, mas as coisas que não podem ser sacudidas possam permanecer. Olha no versículo 28. Vamos lá. Portanto, nós recebemos um reino que não pode ser movido. Não pode ser movido. Então tenhamos graça para que possamos servir a Deus aceitavelmente, com reverência e temor divino. E depois no versículo 29, eu quero que você fique de pé depois, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Fique de pé. E eu preciso, isso é um decreto profético, então eu não vou ler rapidamente correndo, mas tudo isso veio do Espírito do Senhor. Você vai receber o que você puder aqui disso. Para fluir sinceramente, é hora de ir. Paredes precisam ser destruídas, como Josué, como ele falou para as muralhas de Jericó. Muralhas precisam ser construídas como Neemias. Eu estou na parede e eu não vou descer. O inimigo vai tentar... Eu já tive inimigos tentando me destruir, mas eu fiquei na minha parede. Você está ficando na sua parede? Pode parecer que você ainda está na pista, mas agora você vai deixar o Espírito Santo ser o seu piloto. Se o seu ministério está na pista e parece que nunca voou, essa noite o Senhor está dizendo, deixe o Espírito Santo ser o seu piloto. Ele sabe como voar. Então o Espírito Santo se torna o piloto do seu ministério. Então não tem nenhuma forma de o seu ministério ficar no chão. Você está me ouvindo? Eu não importa de onde você venha, quão longe você já tenha ido, há quanto tempo você esteja ministrando. Ouça essas palavras. É hora de voar com os pombos, é o Espírito Santo, os anjos e a águia, as águias. 3, eu quero que você lembre disso. Os pombos, os anjos e as águias. Voar, os voos estão sobre você agora. Sua missão está vindo em alinhamento com o sobrenatural completamente. Eu disse, essa noite, a sua missão está entrando em alinhamento completamente com o sobrenatural. Diga, eu recebo isso. Eu não disse assim diz o Senhor, mas é assim diz o Senhor. Opiniões no plural não importam. Se você aprender a andar completamente na domínio completo. Veja, não deixe as opiniões impedirem o seu domínio. Domine. Muitos não vão querer ir com você, porque eles têm algumas ideias velhas de que isso é muito, ou você não é cristão de verdade porque você está fazendo tudo isso. Não, você não é cristão quando você não está fazendo tudo isso. Não deixe as opiniões impedirem o seu domínio. Flua com aqueles que têm a fé preciosa como você. Que quando você disser algo para eles que Deus fez por você, eles vão celebrar com você. Em outras palavras, eu sei que pode não parecer bom, mas eu vou dizer, não deixa o Mickey Mouse ficar dentro de casa, que vai te segurar para trás e vai querer ficar falando de coisas de Mickey Mouse. Vai para o nível mais alto. Vai para um nível, o que eu disse? Vai para um nível mais alto. Eu quero que você fale para 3 pessoas isso. Vá para um nível mais alto. Vai para um nível mais alto. Deixe o Mickey Mouse fora de casa.
Agora ouça, é hora de nós nos rendermos completamente à vida no Espírito, sendo liderados pelo Espírito, vivendo na glória e dando saltos no estilo de vida de mais do que vencedores. Eu vou ler novamente. Deixa eu encontrar aqui. É hora de nós completamente nos rendermos à vida no Espírito, sendo liderados pelo Espírito, vivendo na glória e dando saltos no estilo de vida de mais do que vencedores. Ouça com bastante atenção agora. Todos os perseguidores satânicos e bloqueadores estão sendo removidos agora. Em outras palavras, antes de eu falar isso, onde o seu ministério não conseguia ir antes, todas as coisas que estavam bloqueando você estão saindo do caminho agora. Vocês têm que se alegrar com isso. Todos os perseguidores satânicos que estão perseguindo você e bloqueadores estão sendo removidos agora. Prepare-se para fluires maiores. Prepare-se para grandes fluires que você não sabe, que você não conhece e não experimentou ainda antes. Prepare-se para fluires maiores. Agora, você poderia estar mais adiante, mas existem alguns lugares que você está faltando, que está impedindo, que está sufocando o sobrenatural na atmosfera. Prepare-se para a minha glória Shekinah, que é a manifestação visível da minha presença. Levante sua mão e louve a Deus. Vamos louvar Ele por alguns momentos. Pense sobre alguma coisa que Ele possa ter falado para você essa noite. Glória, 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 glória. Vamos tardar um pouco aqui. Glória, glória. Obrigado, Pai. Aleluia. Obrigado. Eu estou numa nova posição. Obrigado, Senhor. Louvado, Deus. O pombo voando. Os anjos voando. A águia está voando. Obrigado, Senhor, pelos 4 ventos que estão soprando. O vento do leste, do norte, do sul e do leste. Obrigado porque o fogo está queimando e a chuva está caindo. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Eu não consigo ouvir vocês. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, tudo está movendo. Obrigado, Deus, tudo está movendo. Obrigado, Deus, tudo está movendo. Eu nunca mais vou ser o mesmo. Obrigado, 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 Deus. Obrigado. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado seja o seu santo nome. Louvado seja o seu santo nome. O Senhor é bom e suas misericórdias duram para sempre. Louvado, Senhor, Pai. Obrigado, 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 obrigado. Glória, 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 glória. Glória, aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aquele lugar de desapontamento que você teve na sua vida e você tem carregado isso por muito tempo. Eu ouvi o Espírito de Deus mandar eu te falar, não procure mais isso, porque não está mais lá. Novas avenidas, novos lugares, novos caminhos estão sendo abertos para você agora. Renda-se ao meu Espírito. Fica no modo de louvar o tempo todo. Me dê louvor quando parecer. Me dê louvar quando estiver parecendo tudo bem, quando não estiver parecendo. Sempre fique num posicionamento de louvor, porque eu estou mudando as coisas para você agora. Você pode entrar numa posição de louvor agora. Você pode gritar um pouquinho agora. Você pode...
Você pode crer em Deus agora. Você pode crer em Deus que você está no novo posicionamento agora. Você pode crer que Deus tem uma outra unção vindo sobre a sua vida agora. Você pode crer em Deus que coisas estão mudando. As coisas estão mudando. As coisas estão mudando. As coisas mudaram. 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 Nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais vai ser o mesmo. Aleluia! Aleluia! Nunca mais vai ser o mesmo. Todos os limites foram tirados. Quando os limites são tirados do ministério, o ministério os limites serão tirados das pessoas para a qual nós estamos ministrando. Ninguém que me segue tem que estar assim, com limites, porque eu tenho um ministério ilimitado. Um cheque de $1.000. Você me acompanha o que eu estou falando? Então, antes de eu ir para o meu assento, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu tiro todos os limites de você. Eu sou ungido para tirar os limites. Você entende? É a unção, não é pela força nem pelo poder, mas eu sou ungido. Deus me ungiu para viver ilimitado no ministério, na família, nas finanças e etc. Então, por que você confia no meu ministério e veio aqui? E eu sei que alguns de vocês tiveram que ser empurrados para estar aqui. Quantos estão online agora? 850. Então, eu estou tirando o limite da sua vida essa noite. Eu decreto, você não vai viver uma vida limitada mais. Deixa ele entrar. Deixa fluir. Você diga para Deus, fala para Deus, deixa fluir, Senhor. Eu vou te fazer uma pergunta. Pode Deus fluir na sua vida? Então fala para Ele, pode fluir. E não se preocupe com o seu emprego Mickey Mouse. Nós não estamos falando de emprego aqui. Pessoal do interior, pregador do interior. Eu já tive 4 aviões todos pagos. Eu nunca tive que dar um de entrada para comprar o outro. Eu sempre pago, tudo pago inteiro assim. Ele tirou o limite de mim. Eu vivo numa mansão de mais de 20 mil pés quadrados. Às vezes tem que ter problema de encontrar minha esposa. Eu estou te falando isso porque você precisa saber disso. A gente fala que esses jogadores de futebol, esses corredores, eles falam tudo que eles têm. Por que a gente não pode ter nada? Eu quero que você saiba, eu vou sentar, mas eu quero que você... Deus não está te segurando. É algo que você não está fazendo. E eu vou descobrir essa semana o que é. Você não vai sair daqui com isso. Deixa fluir. Eu disse, deixa fluir. Deixa a unção fluir. Deixa a sabedoria fluir. Deixa a revelação fluir. O dinheiro vai vir quando isso acontecer, não se preocupa. O dinheiro segue a sabedoria. Eu quero dizer algo para vocês, ministros. Isso é muito sagrado para mim. O dinheiro segue a santidade. Irmãos e irmãs, vocês precisam ser santos. Vocês têm que ser santificados. Se você tem alguma fraqueza, vai lá, se arrependa, Deus vai te ajudar. Mas você tem que ter alvo de ser santo. Você tem que deixar Deus ter o seu espírito, o seu corpo e a sua alma santificados. Não fique tentando jogar joguinhos. Veja, eu vivo uma vida santa. É por isso que Deus pode me abençoar. Abençoado é o homem que anda não de acordo com os pecadores, nem senta no assento dos escarnecedores, mas se agrada na lei do Senhor, e na lei dele medita dia e noite.
Veja, então você pode ter todos os dons e unções, mas se você não deixar o Espírito Santo te manter limpo, João 15:13 fala, você é limpo através da palavra. Você precisa viver uma vida limpa. Muitos ministros não estão vivendo vidas limpas. Eles ficam jogando joguinhos, eles jogam joguinhos com mulheres, com dinheiro, mas eles não estão vivendo vidas limpas. Você tem que viver uma vida santa, você precisa viver uma vida santa. Você pode viver uma vida santa. Eu saí das ruas há muitos anos atrás, e tem uma coisa que eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, porque eu conhecia muitos pregadores que estavam lá comigo, e eu fiquei salvo, eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, eu fui num bar depois que eu fui salvo, para ver se eu ainda tinha alguma coisa, né? E depois eu sentei lá no canto e um dos rapazes veio falar comigo. Ah lá, aquela menina quer falar com você. Eu falei, não, é isso, tchau. Fui embora. Nunca voltei desde então, muitos anos atrás. Mas eu perguntei ao Senhor, eu falei, Senhor, por que os cristãos estão vivendo como pessoas normais? E ele nunca me respondeu. Sabe o que é? Me enterrou na Bíblia. A resposta está na Bíblia. Passando tempo com Ele. E você se apaixona por Ele. E aí, o que Satanás não pode enviar ninguém que é melhor do que Deus. Eu recebo, filho, eu recebo. Isso é um homem de negócios. É um homem de negócios. Eu preciso falar com ele. Os negócios dele estão decolando. Ele continua semeando, semeando. Ok, Júnior, vai lá. Louvado seja Deus. Sim, Senhor, eu recebo. Eu estou treinando todos os meus meninos e meninas. Tirem tempo para receber as ofertas. É para as pessoas. Eu recebo. Eu posso me aposentar e nunca mais trabalhar na minha vida. Eu vou deixar você descansar aqui, não vai dizer quanto eu tenho, mas vou deixar vocês dormirem bem essa noite. Mas eu nunca vou me aposentar. Eu vou continuar pregando. Algumas pessoas ficam com dinheiro, aí se tivessem dinheiro, se aposentariam. Vai sentar na praia em algum lugar. Para quê?